E dando continuidade ao nosso estudo, iremos agora para a nossa 11ª aula de matemática. Nós estamos na unidade 1, no terceiro capítulo, nós estamos agora vendo agrupamento, certo? Aqui nós, na abertura do capítulo, né, nós temos supostamente um guarda-roupa, onde essa moça está organizando, né, agrupando suas roupas. Aqui nós temos os pares de sapato de 2 em 2, formando par, né, de 2 em 2, formando pares, né. Temos roupas, olha, certo? Ela está agrupando, né, tudo muito bem organizado. Agrupar significa organizar. Você pode organizar, às vezes, quando se trata de números, você pode organizar, você pode fazer de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, do jeito que vocês acharem melhor. Então, na página 96 do nosso livro, tem uma definição, falando um pouco dos registros dos números e agrupamento. Às vezes, precisamos contar de 5 em 5, de 10 em 10, de 12 em 12, para facilitar uma contagem, não é isso? É isso que nós estamos vendo aqui na imagem ao lado. Essa menina aqui está agrupando as taças de quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela está agrupando de 10 em 10. Na primeira fileira tem 10, na segunda fileira tem 10 e na terceira já tem 4. Então, ela tem mais 6 espaços disponíveis, porque ela está agrupando em cada fileira 10 taças, né? Então, é muito importante no sistema de numeração que usamos hoje em dia. No jogo a seguir, que tem um jogo, aquele joguinho dos nós, né? Onde vocês teve essa sugestão de brincadeira na página 96, onde precisava de um dado, um barbante e palitos de picolé, né? Com a atividade Aprender Brincando, uma atividade proposta, onde vocês iam lidar com as partes de agrupamento, agrupar de 10 em 10, fazer conjuntinho de 10 em 10. Na página 97, ainda falando em agrupamento, né, nós vamos falar aqui usando os palitos, agrupando unidade, que basicamente foi o que foi trabalhado naquela atividade brincando, aprender brincando, né? Então, para cada palitinho, um palitinho só representa a unidade. Então, um palito, uma unidade. 6 palitos, 6 unidades. 10 palitos, 10 unidades, uma dezena. Foi isso que nós estudamos, né? Então, o nozinho da atividade Aprender Brincando, para cada nozinho representava o quê? Uma dezena. Mas nós vamos esquecer um pouquinho a brincadeira e vamos falar agora desse conjuntinho com 10, que representa 10 unidades, ou seja, uma dezena de palito. Essas unidades que estão soltas, 10 unidades, juntas ficaram 10 palitos, ficou 10 palitos referente a uma dezena. Então, 10 unidades é equivalente a uma dezena, certo? Então, aqui nós temos quantas dezenas? 10 dezenas. Então, se eu tenho 10 dezenas, eu vou ter quantas unidades? Eu vou contar de 10 em 10, porque eu já sei que cada pacotinho desse tem uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Formou um pacote grande, né, com 100 unidades. Então, agora eu tenho o quê? 100 unidades, eu tenho uma centena, né? 100 unidades representa uma centena. Composição e decomposição, né? São um número de 3 algarismos é formado por. Então, se tem um número com 3 algarismos, ele é formado por
centena, dezena e unidade, porque ele tem 3 algarismos, certo? Então, olha só, 100 equivalente ao quê? A uma centena. 40 equivalente a quantas dezenas? A 4 dezenas. E 6 unidades. Então, aqui eu tenho uma centena representado pelo número 100, 4 dezenas representado pelo número 4 de 40, né, que representa 4 dezenas, e 6 unidades, que são os palitinhos soltos. Uma centena, que são 100 palitinhos, 4 dezenas, que são 40 palitinhos, eu conto de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, então tem 40 unidades e 6 unidades soltas, né? Então, eu tenho 146 unidades de palito. Aqui nós estamos trabalhando com composição e decomposição dos números, certo? Falando sobre dezenas, sobre os palitinhos, sobre a junção dos palitinhos, agora nós vamos trabalhar com esses cubos aqui. Olha só, eu até já associei essa placa aqui a um muro, né? Como se esse murinho aqui, essa placa aqui, tem quantos cubos para formar uma placa? 100 cubos, né? Tem 100 cubinhos. Mas vamos começar do cubo. O cubinho representa uma unidade. Um cubo representa uma unidade. A barra, que é como se fosse um prédio, né? Um prédiozinho, então tem 10 cubos, um em cima do outro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos a barra, representada por quantos cubinhos? 10 cubinhos, que é equivalente a uma dezena. E a placa são 100 cubinhos, que representa a centena. Vamos só relembrar? Um cubinho, uma unidade. Uma placa tem 10 cubinhos, que representam uma dezena, uma barra. E uma placa tem 100 cubinhos, que representa uma centena. Estão lembrando? Então, agora vamos resolver decompor a atividade, tá certo? Então, aqui eu tenho o número 239 bolas. Então, eu tenho o 2 representa 200 mais 39, eu tenho 3 dezenas, então 30, né? 30 unidades, mais 9. Eu tenho 339. Na próxima decomposição, o 3 representa aqui na frente que número? 300, muito bem, 300 mais. 1 representa uma dezena, o número 10, mais 4 unidades. Então, nós aqui temos o número 314 carrinhos, certo? Então, o número 4 representa quantas centenas? 4 centenas, equivalente a 400 unidades. O número 6 representa 6 dezenas, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Representa 60 unidades. E 0 unidade. Então, eu tenho o número 460 peões. No item D, eu tenho o 5 representa o número 500, que são 5 centenas. O outro 5 representa 5 dezenas, que equivale a 50 unidades. E o último 5 representa 5 unidades. Então, eu tenho o número 555. Vamos para o item E agora. O item E eu tenho 602. O número 600 está representado
qual número? 6, né? Então, são 600 unidades mais 0, porque não tem nenhum, o número que está se representando a dezena é o 0, mais 2. Então, 602 robôs, né? Na página 102. Vamos agora rever um pouquinho dos números pares e ímpares, né? Como que eu sei que um número é par, como que eu sei que um número é ímpar? Na página 102, né? Como podemos saber se o número é par ou ímpar, né? Quando formamos uma quantidade exata de grupos de 2 elementos e não sobra nada, nós dizemos que esse número é o quê? Par. Aqui nós temos 8 carrinhos, então eu formei grupos de 2 em 2. Como não sobrou nada, então eu vou deduzir que o número 8 é um número par, porque não ficou nenhum carrinho de fora. Número 8 é um número par. Da mesma forma, eu vou trabalhar com o conjunto que tem 7 bolas. Eu vou formar grupos de 2 em 2. Se sobrar alguma bola, eu vou dizer que esse número é o quê? Ímpar. Mas se ficarem casadinho, eu digo que o número é par. Então, eu formei 3 grupos de 2, sobrou 1. Então, vamos concluir que o número 7 é um número ímpar. Todo número terminado com 8 é um número par. Todo número terminado com 7, é um número ímpar. Você pode concluir isso. Aqui nós temos uma atividade na página 103, certo? Com meias, né? Tá perguntando quantos pés de meia tem aqui. Quantos pés de meia tem? Tem 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tem 8 pés de meia. E quantos pares? Vamos formar de 2 em 2. 1, 2, 3, 4. 4 pares de meia. Sobrou algum? Não, né? Não sobrou nenhum. Ficou nenhum de fora. Então, o que nós deduzimos lá com os carrinhos, nós vamos concluir também aqui com as meias que 8 é um número par. Vamos contar agora quantas meias tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 meias aqui. 15. Vamos formar pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 1. Então, vamos concluir que o 15 é um número ímpar, porque nós formamos 7 pares de meia e sobrou 1. Um ficou sem par, não foi? Então, sobrou sim uma, não foi? Então, deduzimos que o número 15 é um número ímpar. Ainda na página 103, nós temos a continuação com pares. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meias. Vamos formar pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formamos 6 pares. Então, sobrou algum? Não, não sobrou nenhum. Então, o número 12 é um número par. Todo número terminado com 8, que a gente já concluiu, é um número par, e com 2 também. Vamos agora fazer do mesmo jeito e vamos escrever se é par ou ímpar a quantidade dos desenhos abaixo, das imagens abaixo. Aqui nós temos 7 bolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos formar grupos, sobrou uma. Então, o número 7 é um número ímpar, né? E nós até já tínhamos visto com as bolas na página 102. E as pipas? Vamos formar grupos.
De 2 em 2, 2, 2, 2, 2, sobrou 1. Então, o número par é o número 9 é um número ímpar, né? Porque nós fizemos grupos de 2 e sobrou uma pipa. O número 9, todo número terminado com 7 e com 9, nós podemos concluir que é um número ímpar, certo? Vamos contar agora os dinossauros. Fazer grupinho de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. Formamos 5 grupos de 2. Então, todo número terminado com 0 é um número par, porque aqui nós temos 10 dinossauros, nós formamos 5 grupos de 2 em 2, né? Então, não sobrou nenhum, que nós podemos concluir que os números terminados com 0 são números pares, certo? Na página 104, tá falando aqui, nessa parte aqui lá em cima, para saber mais, podemos identificar se um número é par ou ímpar observando o algarismo final. Foi o que eu estava conversando com vocês, a proporção que nós íamos fazendo descoberta com relação ao número 8, o número 2, o número 0, fui concluindo dizendo que todo número com essa terminação seria números pares. Assim como os números terminados com 7 e com 5, que foi o que nós vimos nas páginas anteriores, eles eram ímpar, né? Porque sempre sobra um quando você casa de 2 em 2. Então, essa conclusão você vai ver aqui, logo lá em cima, na página 104, que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. E os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Essa é a conclusão que você pode tirar. Ainda na página 104, você vai olhar, acompanhando aí, o seu livrinho aqui, nessa parte aqui, tem assim: pare, par, ímpar. A Helena e a Emanuele estão brincando, né? Então, aí colocou a mãozinha, a Emanuele colocou 10 e a Helena colocou 5. Então, se todo número terminado com 5 é ímpar, o número 15, que é o total de dedinhos que elas colocaram, o 15 quem ganhou foi a Emanuele, que disse que era ímpar, certo? Nesse aqui do meio tem Elaine e o Cláudio. Elaine e o Cláudio. Elaine disse que queria par e o Cláudio disse que queria ímpar, né? Então, Cláudio colocou 5 dedos e Elaine colocou 2. Então, 7, aqui, 7 é um número ímpar, certo? Então, quem ganhou foi o Cláudio. Na última tem o Eduardo e o Marcelo. O Eduardo disse par e o Marcelo disse ímpar, né? Então, o Eduardo colocou 8 e o Marcelo colocou 2, fez 10. Todo número terminado com 0, você pode concluir aqui, é um número par. Então, se você disse que era par, você acertou. Dando continuidade na segunda questão, vocês vão continuar a sequência, certo? Dos números. Vão fazer de 1 em 1. Então, tem 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vão pintar de amarelo os números pares, que sejam 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Vão pintar de que cor? Amarelo, representando os números
pares. E os números ímpares vão pintar de azul, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, vão pintar de azul, que é a cor que representa os números ímpares, tá certo? Concluindo essa unidade de estudos, tem uma página aqui que vocês vão pintar de azul o que você sabe, de laranja o que você tem dúvida e o de vermelho o que você não conseguiu aprender. Então, no primeiro quadrado tem aí, você reconhece a história dos números, porque a unidade teve a necessidade de enumerar a humanidade teve a necessidade de enumerar a quantidade de coisas e de objetos. Então, se você reconhece, você sabe já sobre isso, que foi sobre os tracinhos, sobre a necessidade dos primitivos aprenderem a contar, que eles faziam os registros nas cavernas, nas paredes, em ossos, em madeira. Nós estudamos isso, lembram? No segundo, reconhece forma diferente de registrar as quantidades, as caixinhas riscadas e os tracinhos que nós falamos também muito, né? No terceiro quadrinho, que as operações na calculadora, elas são representadas pelo sinal de mais, de menos e sinais de igualdade. Nós também estudamos esse conteúdo. Compor e decompor os números, né? Que aqui nós temos a placa com 100, a barra com 10 e a unidade, os cubinhos soltos, certo? Se reconhece ordem crescente e decrescente, que vocês viram desde a educação infantil, a sequência, que nós tanto trabalhamos as formas de desenho, como também sistema de numeração, agrupamento de 2 em 2, de 5 em 5, nós estudamos também nessa unidade, e se você consegue identificar os números pares e ímpares. Se você ainda não conseguiu aprender, se algum desses tópicos aqui você deixou em vermelho, não se preocupe, porque durante todo o ano a gente vai continuar, mesmo com conteúdo já passado, a gente vai continuar fazendo revisão e exercitando esse conteúdo, ok? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na tabelinha de adição, estamos adicionando, estamos somando, estamos juntando. Vocês já sabem que a cruzinha lembra o sinal de adição, que esses dois tracinhos lembram o sinal de igualdade. Eu já havia pedido a vocês para estudar a tabela de 2, a tabela de 3, estamos na tabela de 4 e já se preparando para a tabela de adição do número 5, certo? Então, esse conteúdo aqui das tabelinhas você já deve saber. Então, vamos perguntar, e eu vou perguntando aqui, você respondendo aí, salteando para ver se você consegue lembrar, tá certo? Eu tenho 3. 3 mais 1 é igual a quanto? Se você está perto aí de um responsável, perto da sua mamãe e do seu papai, ou do antigo, uma pessoa que está ali acompanhando agora, nesse momento, você fala para ela, vê se você consegue lembrar, tá certo? Se você não conseguir responder num cálculo mental, né, assim, bota os dedinhos na princípio, depois que você já estiver dominando a tabelinha, não vai ser mais necessário, tá certo? Então, 8 mais 1 é igual a quanto? Se você falou que é 9, ótimo, parabéns. E quanto é 5 mais 1? 6, muito bem, se você disse 6. Vamos para a tabelinha de 3 agora. 2 mais 3 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 9 mais 3 é igual a 12. Vamos para a tabelinha de 4 agora? Tabelinha de 4, vamos lá.
12 mais 4 é igual a 16. Uma maneira boa de vocês contarem mais rápido, coloca o número maior na cabeça, guarda na cabeça e junta com a soma do número menor, tá certo? Tipo, eu vou guardar o 12 e vou juntar mais o 4. Então, 12 mais 4 é igual a 16. 5 na minha cabeça mais 4. Então, eu tenho o número 9. 2 mais 4, 6. 11 mais 4, 15. 6 mais 4, 10. 9 mais 4, 3. É importante que vocês tenham o hábito de estudar, tá certo? Vamos estudar usando sempre, vocês já perceberam aqui que na adição nós usamos o sinal de mais, o sinal de igualdade, para fazer a junção, a soma dos numerais, tá certo? E o algarismo romano? Nós havíamos estudado até o número 10, mas eu falei para vocês que depois do 10 nós íamos usar sempre o x mais o 1, o x mais o 2, o x mais o 3, o x mais o 4 e o x mais o 5. Por quê? Nós vamos formar o 11, o x representa o 10, mais o 1, 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Da mesma forma com o restante dos números, eu vou pegar o 10 representado pelo x mais o número 6, o algarismo romano 6. O x que representa o 10 mais o algarismo 7, eu formei o 17. E o 18, x mais o algarismo 8, né? O 9, x, 19, x mais o 9. E o 20 é x mais x, 10, 20, certo? Então, até o 30 nós vamos colocar só acrescentando mais um x. Quando chegar no 40, aí muda um pouquinho. Por enquanto, nós vamos estudar até o número 20. Como vocês já conhecem do 1 até o 10, não vai ser difícil você aprender do 11 ao 20, porque você vai acrescentar só junto ao 10, algarismo romano 10, que é representado pelo x, o que você já havia estudado referente ao número 1, ao número 2, para juntar e formar o restante do número, tá certo? Então, nós vamos agora concluir mais uma aulinha de matemática. Fiquem com Deus, continue estudando, tá certo? Aqui são alguns símbolos da nossa matemática, criança pensando no cálculo mental, né? Olha, a maioria das coisas em nossa volta é relacionada a números, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.